Bom, olá, meu nome é Henry, esse é o meu projeto, um dos meus projetos de física computacional e essencialmente aqui o que eu vou fazer é pegar um método de Runge-Kutta e rodar esse método de Runge-Kutta no problema de lógica Volterra sem compilação e usando alguns compiladores, nesse caso é o Numba, o Cython e o Codon. O Codon ele é mais recente, ele saiu em 2023 e ele ainda está sendo desenvolvido. Então o Runge-Kutta de quarta ordem basicamente é pegar uma EDO e escrever ela com uma soma desses coeficientes aqui, né? Esse K1, K2 e K3, onde K1, K2, K3 e K4 vão ser... vai pegar a função e ela é recalculada usando esses parâmetros. A EDO de lógica Volterra são basicamente duas EDOs acopladas, então onde a gente tem a taxa de crescimento de presas e de predadores e o decrescimento da taxa de presas e predadores. Então o número de presas ele é controlado pelo número de predadores e o número de predadores aumenta ou diminui conforme a quantidade de presas, mas as presas sem predadores não tem controle, então a população explode. Mas essencialmente esse aqui é o problema que a gente quer estudar. Então a primeira coisa que a gente faz é fazer um código que resolve o Runge-Kutta de quarta ordem sem compilação nenhuma. Então, essencialmente, o código todos os códigos que eu vou usar agora vão estar disponíveis no GitHub. O link vai estar na descrição do vídeo, né? Mas, essencialmente, eu defino a função Runge-Kutta de quarta ordem, eu faço eu pego como que é a discretização do tempo e vou calculando ponto a ponto o meu y, né? Ele vai ser o meu vetor de saída. Ele me dá como que esse EDO vai evoluir no tempo. Então eu calculo o K1, K2, K3 e K4 conforme aquela equação de Runge-Kutta de quarta ordem. Aqui não tem nenhuma otimização, então está bem pythonesco, mas é de propósito para a gente ver como que os compiladores vão se adequar nessa linguagem bem pythonesca. Aqui essa função ela chama outra função que está escrito como EDOF, porque é a função que eu quero resolver, né? Nesse caso é o lógica Volterra. Então, a lógica Volterra é simples, é bem simples a implementação. Aqui está todos os parâmetros, alfa, beta, delta e gama. E aqui está a discretização no tempo. Então, vou usar 4 discretizações diferentes, né? A primeira discretização é com 1000 pontos, a segunda com 5000, a terceira com 10.000 e a quarta com 20.000 pontos. Sempre com as mesmas condições iniciais, com os mesmos parâmetros de crescimento e decrescimento. Lembrando que aqui está tudo convergido, então todas as implementações já me dão resultados convergidos. A gente está fazendo só um estudo de como a compilação melhora ou não e como cada compilação é melhor do que a outra, né? Então aqui eu só salvo o tempo que levou para rodar esses códigos e depois eu salvo em um arquivo separado. Esse código é bastante simples e essencialmente é isso. O primeiro compilador que eu fiz o estudo foi o Numba. O Numba ele é usado, né, um compilador para alta performance no Python, principalmente para resolver problemas numéricos, né? E o que ele faz é pegar um código Python
e usar uma infraestrutura de compilador do tipo LLVM. Aqui está o link dessa infraestrutura. Eu não sei os detalhes de como ele faz isso. É um processo bastante implícito que está dentro de toda essa subrotina e que nesse caso aqui não me interessa muito como ele faz essa otimização. Para instalar o Numba é bastante tranquilo. Se você usa o Anaconda como eu uso, é bem fácil de instalar, dá para instalar via pip também. E a forma de usar o Numba é bastante prática. A única coisa que a gente precisa fazer é chamar o Numba e a extensão, nesse caso eu vou usar o JIT, e aonde eu quero compilar minha função eu uso uma decoração, que é o que eu vou mostrar agora. Então aqui eu só chamo Numba e o que eu preciso, nesse caso é o JIT, e a decoração e o código que eu quero otimizar é o Runge-Kutta de quarta ordem. Essencialmente a mesma coisa do não compilado, é o mesmo código. A única diferença é que eu coloquei um compilador, uma decoração aqui. Essa decoração vai fazer com que esse trecho do meu código seja compilado. Então eu tenho que colocar alguns alguns parâmetros dentro dessa decoração para que a compilação seja boa e eficiente. Então esse force object igual a true, ele vai permitir que eu chame outras funções, né? Esse código compilado vai chamar funções que não estão compiladas, nesse caso vai ser o logical Volterra, que é o problema que eu quero resolver. O bound check, ele tira uma verificação do Python, que é verificar, por exemplo, se num loop não tem os vetores dentro desse loop não são menores do que a quantidade de vezes que eu estou rodando o loop, né? Então, por exemplo, se o loop tem n runs e o meu vetor tem n-1, o tamanho do meu vetor é n-1, o loop vai dar pau. Então, como eu sei que não vai dar pau aqui, porque está tudo bem estruturado, então posso tirar esse bounding check, que é feita uma otimização do meu código. Aqui eu usei o fastmath, mas ele não é necessário. Você pode usar, não é recomendável, mas nesse caso eu usei porque eu tenho um ganho de otimização, mas ele não é necessário, né? E essencialmente o resto do código é idêntico ao não compilável, é exatamente igual. O Numba ele é muito fácil de usar, ele é muito tranquilo de ser utilizado e isso é uma grande vantagem do Numba. O próximo é o Cython. Então o Cython essencialmente ele pega um código Python e vai transcrever ele para um código em C. Isso é uma linguagem compilável e por ser uma linguagem compilável, obviamente ela é muito mais rápida. Muito mais rápida mesmo. Para mexer com Cython, ele requer algumas delicadezas. A primeira coisa é que a gente precisa de 2 arquivos, né, para fazer o Cython funcionar. O primeiro arquivo é o arquivo que a gente quer compilar. Nesse caso eu quero compilar o Runge-Kutta de quarta ordem. O arquivo que eu quero compilar, eu tenho que escrever o nome do arquivo e colocar a extensão pyx, desculpe. Então o que eu fiz foi escrever o Runge-Kutta de quarta ordem nesse arquivo pyx. Então aqui a gente já começa a ver algumas sutilezas com relação ao código não compilado e ao Numba também, não é? Então, quanto mais pythonesca for o que a gente quer compilar, mais devagar vai ser o processo de compilação e de execução do código. Por quê? Pelo Python ser uma linguagem scriptada, fazer uma tradução para o C é chato, é enjoado.
Então a gente tem que dar condições e favorecer que a compilação, a tradução, né, do que a gente quer compilar para o que vai ser compilado. Então a gente pode fazer definições que facilitem a tradução desse código. Então, por exemplo, a gente pode indicar onde são vetores, indicar para o Cython, né, que vai fazer a compilação, onde tem vetores, qual o tamanho desse vetor, como que ele está estruturado, se é float, se é inteiro, se é complexo. Então, esse tipo de otimização é fundamental para o Cython e não é muito trivial de ser feito esse tipo de coisa. Mas com o tempo, a curva de aprendizagem ela é muito boa, então com o tempo isso é fácil de perceber e as otimizações são feitas melhores. Note, aqui eu uso o bound check igual a false novamente, é uma otimização muito boa. Eu uso outra otimização, que essa otimização ela é para verificar se os meus vetores não têm índices negativos, né? E isso é uma grande otimização também no código. Se eu tirar esse tipo de check, eu tenho um ganho de desempenho muito grande. Então, por exemplo, o que salta aos olhos, né? A primeira coisa que salta aos olhos é na definição dos termos do que eu estou compilando, né? O EDOF é uma função que eu vou sempre chamar, então não tem como eu definir o que ela é, porque vai depender do que eu estou querendo resolver. Mas o y0 e o tempo, né, que é o meu tlist, eu sei o que eles vão ser. Eles vão ser arrays, então eu posso indicar para o Cython o que eles são. E isso facilita a compilação de tudo. Mais para baixo, onde eu vou definir o meu H, né, que é o meu DT, ou então o meu Y, né, o tamanho do meu Y e tudo, eu posso indicar para o Cython o que eles são, e assim a compilação é mais fácil. Então são pequenos detalhes na hora de escrever o arquivo PyX que são fundamentais para ter uma otimização boa. Mas, apesar dessas sutilezas, é muito tranquilo. Tem uma vasta documentação, a documentação é muito boa, dá para acompanhar, dá para ir testando, não são problemas difíceis de serem resolvidos, então é bem tranquilo. O segundo arquivo que a gente tem que ter do Cython é o setup.py. O setup.py ele vai ser o responsável por compilar o arquivo PyX. Então, sem dúvida, essa é o principal do Cython. Então, se você não quiser fazer aquela otimização toda usando um pouco da linguagem C, né, no arquivo PyX, aqui não tem como não ter as sutilezas, né? Então aqui necessariamente você tem que seguir meio que um roteirinho. O roteirinho é o que está escrito aqui dentro, né? Eu tenho que importar o Setup Tools, que tem larga documentação. Você tem que do Cython, né, já instalado via Anaconda, via o que você quiser, tem que chamar o Cythonize, que vai ser o responsável por compilar o seu código. E você, então essa parte do setup ela é bem rígida, né, nesse ponto, não tem muito por onde sair. O que esse arquivo setup.py vai fazer vai gerar essencialmente dois arquivos, dois arquivos, um com extensão .c, que é o arquivo traduzido, né, do PyX para o C, e um arquivo .so, que funciona meio como um makefile, né, do C. Para rodar o setup.py,
O comando no terminal que a gente tem que dar é python setupy build ext espaço traço in place. Esse código vai rodar o código setupy e vai compilar o arquivo pyx. Depois que ele fez a compilação, para chamar o arquivo compilado é bastante fácil. É só colocar from, o nome do arquivo, né, esse name file do ponto pyx, e chamar e importar tudo que está lá dentro, né? Então, por exemplo, só compilei uma função. A função que eu compilei foi rungecuta4, que é o nome da minha função, e é só isso. Para rodar o código em si, o que eu faço? Eu chamo o RK4, importa a função que está compilada lá dentro, e aí, essencialmente, o resto do código inteiro é igual ao não compilado. Então, eu tenho a mesma discretização, eu tenho a mesma EDO, e eu vou verificar quanto tempo vai demorar para cada discretização e vou salvar os arquivos. É só isso. A parte chata do Cython é escrever e otimizar o arquivo pyx. O próximo é o Codon. O Codon, ele, como eu disse, ele é muito novo. Ele saiu em maio de 2023. Então ele está na versão 0.16, se não me engano. Então ele está sendo construído e, além de um compilador, ele é uma linguagem de programação. Então ele está sendo desenvolvido ainda. Então tem otimizações, por exemplo, bounding check, que não estão implementadas. Eu não consigo, por exemplo, só compilar uma função, igual eu fiz com os outros, né? Igual eu fiz com o Numba e com o Cython, compilar uma função e chamar com outro arquivo. Nesse caso eu tive que compilar o código inteiro. Então, em vez de compilar só o rungecuta de quarta ordem, o RK4, eu compilei o arquivo inteiro. Tudo, eu compilei tudo, Logical Volterra, todo o cálculo do tempo que demorou. Então, o Codon ainda tem muita sutileza, mas a gente tem que lembrar que ele está sendo desenvolvido ainda. Essencialmente o que ele faz é pegar um arquivo Python ou semelhantes, né, o próprio Codon, e vai transcrever isso para uma linguagem nativa de computador. Para baixar o Codon, a gente tem que escrever esse comando. É o comando que os próprios criadores falam para fazer, porque é aqui que está toda a parte do Codon. E para rodar o Codon é chato, é bem chato de rodar. Eu rodei sempre via terminal, e toda vez que você fecha um terminal e abre outro terminal e precisa rodar um Codon, você tem que rodar uma série de comandos para que o Codon seja ativado e aí você consiga usar a otimização dele. Se você não precisa, por exemplo, de usar NumPy, então é um código que não precisa do NumPy, não precisa de uma extensão do Anaconda ou o que seja, é bem tranquilo. A única coisa que você precisa fazer é dar o export path e onde você baixou e onde está localizado o Codon no seu computador. E aí depois é só rodar o comando que vai compilar o seu código Python e vai rodar ele. Mas se você usa o NumPy igual eu usei, né? Então as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Por quê? Além de ativar o Codon, você ainda tem que indicar para o Codon onde está localizado as ferramentas que você vai usar. Então, por exemplo, no meu caso eu uso Anaconda. Dentro do Anaconda eu uso Python 3 e dentro desse Python 3 eu uso a biblioteca NumPy. Então tem que indicar todo o caminho que o Codon tem que fazer. Nota, são 4 comandos de difícil
é muito chato decorar isso. O que que eu fiz então? Eu coloquei tudo dentro do arquivo ponto espaço config txt e eu rodo esse arquivo e ele já compila, já transcreve tudo, todos esses códigos de uma vez. A única coisa que eu preciso fazer é rodar o código que vai compilar o arquivo .py. E basicamente para compilar o arquivo .py o que eu faço é codon. Eu falo, né, codon, você tem que rodar esse arquivo, compila e roda ele. Para o código então, em si, .py, que eu escrevi, é basicamente um código não compilado, né, e praticamente idêntico ao non-compiler, com exceção dessas duas linhas de comando, em que eu tenho que indicar que eu estou do Python, né? Eu estou usando o NumPy e o Timeit. Isso é fundamental, senão ele não funciona. Mas o resto do código inteiro, em essência, é a mesma coisa. Bom, feito as considerações de cada um dos compiladores e do não compilado, é claro, eu vou comparar qual foi a performance de cada um, né? Para isso eu vou usar o Matplotlib. Então aqui essencialmente o que eu estou fazendo é só pegando os arquivos que eu salvei e vou passar ele para vetores para a gente fazer um plot bonitinho. Então, usando o Runge-Kutta e o quarta ordem para o problema de lógica Volterra, para 4 diferentes discretizações, né, do tempo, então para 1000 pontos, 5000, 10.000 e 20.000, o que eu obtive foi esse gráfico de performance. Então aqui a gente tem o tempo que demorou para cada run e cada uma das curvas, né? Então, sem compilação, é o que a gente já esperava. Demora muito, o Python é lerdo, é claro. Então chegou a demorar 1 segundo para fazer esse lógico Volterra em Runge-Kutta de quarta ordem, que é bastante tempo, né? Mas a gente tem um ganho de desempenho quando a gente vai para os compiladores. O primeiro que a gente olha é o Codon. Codon, novamente, ele está em desenvolvimento, ele não tem muito das otimizações que os outros têm. Então ele teve um ganho de desempenho menor com relação aos outros dois, mas ainda assim teve um ganho de desempenho grande, né? Os outros dois, que é o Cython e o Numba, foram excelentes. A implementação deles já tem muito tempo, eles já estão aí na praça há bastante tempo, então não tem tantos problemas de otimização e tiveram um ganho de desempenho excelente, quase que eles demoraram a metade do tempo sem compilar, o que é muito bom, né? Acho que o Numba e o Cython tem uma pequena diferença, né? O Cython tem mais otimizações do que o Numba, então o Cython, por óbvio, vai ser melhor, vai ter uma otimização melhor, só que ao preço de que o Numba ele é muito mais fácil de usar. É infinitamente mais fácil de usar do que o Cython. Mas aí vai do gosto do cliente. Então, basicamente é isso, esse projeto, e é isso. Lembrando que todos os códigos vão estar no GitHub, que vai ter link aí embaixo. Tá bom? Obrigado.